Fala pessoal, seja muito bem-vindo a mais um RochaCast, dessa vez com o Pastor Wilson. Gente, vocês vão ver, o cara tem experiência, tem know-how para compartilhar aqui com a gente, que vai edificar muito a sua vida. Então, seja muito bem-vindo, Pastor Wilson. Obrigado, Jadson, você que está aí vendo a gente, Deus te abençoe. E vamos aí nesse bate-papo, de repente, né? Vamos ver como que flui. É isso aí, vamos ver o que o que acontece, né? Vamos ver o que acontece. Amém. Então, Pastor Wilson, primeiro, para o pessoal que está assistindo pela primeira vez, não te conhece, muitas vezes não é membro da igreja, né? Porque a internet alcança pessoas muito longe. Sim. Então, se apresenta um pouquinho quem o senhor é. Ok. Meu nome é Wilson Pedro, né? O Pedro não é o segundo nome, o Pedro é sobrenome mesmo. Toda a minha família é Pedro da Costa, né? Acho que é importante falar. Legal. Então, as minhas irmãs, eu tenho 7 irmãs, e as 7 são Pedro da Costa também, com exceção daquelas que casaram e colocaram o nome do marido, mas na sua maioria é Pedro da Costa. Eu sou pastor já há muitos anos, pastoreio aqui a região de entre Jandira, Barueri, Osasco, já há bastante tempo. E fui ordenado em 1996, mas antes eu venho de uma linhagem presbiteriana, né? E eu fui presbítero, logo depois fui ordenado pastor. E eu tenho 2 filhas, que é a Larissa e a Débora, né? As 2 ministram aqui com a gente na Rocha. A Débora cuida dos jovens e a Larissa ministra louvor e cuida também das crianças no Kids. E a Débora cuida dos jovens no geral, né? Que é o Sarsas, é o ministério da nossa igreja, o Sarsas. E as minhas netas também, a Emily também ministra louvor, Sim, a Luísa trabalha na mídia, né? E então aí, também a Emily também trabalha com o Ministério Infantil e a Luísa também. Então essa é a minha trajetória, um resumo, né, do que a gente faz. Sempre trabalhei com igreja, né, ou pastoreando, já pastoreei, eu fui um pastor auxiliar da igreja presbiteriana, da evangélica presbiteriana em Jandira. Depois também eu fui para ser pastor de uma denominação chamada Comunidade Cristã Restauração. Fiquei um período trabalhando nessa igreja, ministrando, era o pastor titular. Logo depois, saindo de lá, fui trabalhar com alguns pastores, né? E entre outras coisas, na conversa aí eu vou... E no final, vou você e sua aí. casa servem ao Senhor. Eu e a minha casa, graças a Deus, Que eu e minha bênção. casa, nós servimos ao Senhor. E já isso é interessante, que nunca foi nada forçado, viu? Nunca foi nada forçado de chegar para minhas filhas e não, você tem que fazer isso, você tem que fazer isso, você tem que... Tem que aquilo. servir. Não, as coisas foram muito de Deus, foram acontecendo. De forma natural. Hoje, os genros também hoje trabalham, ministram na casa do Senhor, né? O Alex, ele trabalha, eu falo que o Alex é um evangelista, né? Ele é um surreal. camarada que ele tem essa facilidade de chegar nas pessoas. E o Gabriel, por sua vez, também é ministro de louvor, toca, né, um multi-instrumentista. Então, a minha casa hoje, graças a Deus, eu costumo dizer que a minha família é uma família sacerdotal. Né? Glória a Deus. É uma família que realmente Deus chamou e Deus destacou para realizar a obra de Deus nesse tempo. E isso é muito bonito de ver, pastor, porque, infelizmente, quando a gente acaba olhando para a realidade, muitas vezes é o contrário, né? É o filho do pastor se desviar. É as famílias dizer, serve a Deus, é pastor, é não sei o quê, mas não cuida da própria casa. E aí acaba que um serve a Deus, né? Do jeito dele, e aí a família toda vai e se perde. Exatamente. Né? O que é que o senhor pensa a respeito disso? Então, eu já vi muito isso acontecer de pessoas, até líderes de igreja, ser tremendamente usado e bem dedicado na igreja e perdendo a família inteira. Nossa. Né? Praticamente perdeu a família inteira. E isso eu vi em loco, né? Eu vi de perto. Nossa. Né? Que fez viagens, aconteceu, e no fim os filhos hoje estão totalmente dispersos Perdidos. e longe do Senhor. E a questão da criação de filhos, é como eu disse para você no início, não tem que ser nada forçado. Né? A primeira coisa é você dar o exemplo. Sim. Né? Você ser exemplo daquilo que você está vivendo. Você
As pessoas olhar para você, os seus filhos olhar para você e falar assim, olha, se for para servir a Deus, eu quero servir igual ao meu pai, igual a minha mãe serve. Uau. Não estou falando que eu sou o suprassumo de exemplo. Eu dou minhas mancadas, e já dei minhas mancadas com as minhas filhas e tudo. Mas uma coisa que eu sempre tratei e trabalhei muito foi sinceridade, de coração para coração. Uhum. Eu sempre deixei as minhas filhas, porque eu tenho filhas, né? Eu não sei o que é criar filho homem, eu sei como que lida com filhas, né? E eu sempre deixei elas bem à vontade para conhecer o meu coração. Sim. E de certa forma, é uma via de mão dupla, automaticamente elas têm o meu coração e eu tenho o coração delas também. Até hoje é assim. Elas aprenderam com você. Mesmo depois de casadas, é claro que agora cada um tem a sua vida, né? Não sei se responde o que você perguntou, Não, então, eu fui viajando. Não, sim, responde por quê? O que eu perguntei. Por que será que tem tantos homens de Deus que servem muitas vezes e a família se perde? É dentro disso que você falou, Jadson. A questão o cara fica muito impregnado dentro da igreja, muito fissurado no fazer. com um monte de coisa, com religiosidade, com faço, não faço. Jesus disse o seguinte, eu gosto muito dessa frase de Jesus, né? O meu fardo é leve. Sim. Né? Quando Jesus fala do fardo leve, fala do jugo e do fardo, ele está falando de ensinamento. Está falando de ensinamento. Porque naquela época, o que acontecia? O sacerdote estava pondo muito peso em cima do povo. Cada grão, né? Muito peso. E eles era mais ou menos assim, ó, faço o que eu mando, mas não faço o que eu faço. Era o que os sacerdotes faziam na época. Então, quando Jesus vem com esse ensino do reino, mostrando o reino de Deus, ele fala, olha, no meu reino não é igual ao reino, no reino do Pai não é igual ao reino desses caras. Eles estão colocando um peso, chumbo em cima das costas de vocês. E não é isso. Agora eu estou trazendo alguma coisa, estou trazendo algo novo, estou trazendo um jugo e um fardo leve. Pessoas que fazem o ato de servir a Deus uma tarefa impossível. Um peso. É impossível. Impossível. Então, a família vendo isso, elas vão se sentindo enjoadas, principalmente filhos. Uhum. Meu pai tem tempo para pastorear o cara lá, mas não tem tempo para mim. Sim. A minha mãe tem tempo lá para cuidar das crianças, mas não tem tempo para mim. É claro que eu cometi alguns erros, né? E dentro disso, hoje, mas e aí? No passado foi assim, assim, não vou entrar em detalhes, mas hoje eu não faria o que eu fiz no passado em alguns aspectos. Sim. Por exemplo, de ficar na igreja e a minha filha mais velha fazendo a formatura da escolinha e eu não ir para a formatura dela porque eu tive que ficar na escola. Hoje, se você me perguntar, pastor, meu filho vai se formar, mas eu estou escalado, estou com uma responsabilidade na igreja, o que você acha? Vai lá com seu filho. Uhum. Essa é a minha resposta, vai ser para você. Não, já, você não pode ir porque você hoje está com uma responsabilidade na igreja, está escalado, não. A prioridade é a tua filha, é a filha do Jadson. É a tua casa, é a tua casa. Porque quando você governa bem a tua casa, quando você trabalha junto com a tua família, a igreja vai ser abençoada. Sim. Entendeu? Agora, não adianta eu ser disperso com a minha família e querer ser presente na igreja. Alguma coisa vai estar errada lá na frente. Não sei se a fatura vai chegar. Talvez não agora, mas lá na frente a fatura chega. E não é barata a fatura, vem com juros e correção monetária. Nossa. E aí vem a dor do arrependimento, né? Vem. Eu sei que é pesado isso a gente falar, né? Mas hoje eu falo com propriedade. Né? É claro que na época eu era novo, estava sendo treinado, estava sendo discipulado, separado para o ministério e tudo. Mas hoje eu não faria isso, nem comigo, eu não faria, com a minha família, e muito menos com os meus irmãos. Orientar os irmãos a fazer que compõem junto comigo. Uhum. Não, a prioridade é a tua casa e a tua família. E aí a gente pode até dizer... Ou melhor, a casa, né? Família. Isso. A gente pode dizer que uma das bases para o homem ou a mulher de Deus que serve a Deus não perder a família é não confundir a religiosidade
né, com uma vida com Deus, de fato. Exatamente. Porque né, religiosidade, né, você tem mais propriedade, pode me corrigir a qualquer momento, mas religiosidade, né, a religião significa religare, que é uma prática para religar o homem a Deus, porque o homem pecou, ficou separado. Isso. Meu Deus, peraí, estou separado, vou criar umas práticas aqui para ajudar, então vai lá, purifica, sacrifica o cordeiro. Só que aí, isso aproximou. Só que o sacrifício de Cristo na cruz faz a gente chegar no Santo dos Santos. Então tem gente querendo uma faísca aqui, se cobrando, sendo pesado, tornando pesado para todos ao seu redor e para si mesmo, enquanto se ele só aceitar o que Jesus já fez, fica mais leve e ele acessa o Santo dos Santos. É interessante você colocar esse assunto aí, porque o religar, a religião, o religar, na religião há uma forçação de que eu tenho que fazer alguma coisa, é o que você falou, só estou para chegar a Deus. Sim. Mas a verdadeira religião é o religamento, é Deus religar, né? Ele deseja estar com o homem através de Jesus Cristo, sim, através do sangue de Jesus. Então eu não preciso, aí entra a questão da graça, né? Então eu não preciso mais forçar nada. Eu não preciso ter uma vida religiosa. Eu tenho que ter uma vida, eu tenho que ter uma vida entregue totalmente a Deus, mas sem esse peso de religião. Uhum. Entendeu? Então, hoje eu entendo isso hoje. Mas se você me pegasse aí vamos colocar, uns 30 anos atrás, eu era terrível. Até, por exemplo, se um jovem entrasse, igual estou vendo o Fabrício aqui na nossa frente, aqui com boné. Se um jovem entrasse no culto que eu estava ministrando, ou que eu estava ali ajudando no culto, e um jovem entrasse com um boné na igreja, eu expunha esse jovem no meio de toda a congregação. Caraca! Hoje eu estou aqui não dá para ver, mas eu estou de short, com uma sandália. Tá mais leve, né? O meu fardo é leve. Jesus disse. Entendeu? Uhum. Então, se você chegar aqui e falar, pastor, você vai pregar, e eu subo lá e prego de short mesmo. Não tem problema. Entendeu? Quebrou essas coisas. Sim. E quantas inimizades eu fiz, Jadson? Nossa. Por ter uma postura radical. Religiosa. Eu acho assim, que você tem que... Eu acho não, eu tenho certeza. Eu não gosto muito de axiologia. Não. Eu gosto da coisa certa. Entendeu? Eu tenho vou colocar assim, eu tenho convicção das coisas que eu faço hoje estão sendo entregues diante de Deus. Né? Então, eu não preciso forçar nada. Não preciso fazer um pacote religioso. Sabe? Indulgências, né? Não preciso disso. Comprar coisa no céu, comprar as coisas do céu. Não preciso disso. Sabe? Foi para a liberdade que Cristo nos chamou. Uhum. Né? Está escrito lá em Gálatas. Então, é nessa liberdade que a gente tem que viver. Agora, a gente não pode confundir a liberdade em Jesus com libertinagem. Porque a santidade continua a mesma, o Deus Santo continua o mesmo e a santidade continua a mesma. A reverência, né? Muitas vezes a gente vê a perca da reverência, sabe? Em nome dessa intimidade, a gente perde a reverência. Eu sempre dou o exemplo. As minhas filhas têm toda a liberdade comigo. Me chama de meu brother, tal. Mas existe um respeito. Elas sabem que eu sou o pai e elas são filhas. Então elas sabem como chegar até o meu coração. Capite? Elas sabem como chegar até mim. Sabe? Então, elas têm esse respeito. Agora, com Deus é muito mais. Eu tenho intimidade. Eu entro na presença do Senhor. Mas Ele continua sendo Deus. E eu continuo sendo servo. Exato. O temor não pode parar. O temor, esse respeito profundo com Deus. Essa reverência profunda. Entendendo que Ele é soberano. Eu tenho que manter isso. Uhum. Isso não é religiosidade. Exato. Isso é uma vida com Deus. Agora, eu não preciso sacrificar mais. O sacrifício Jesus já fez. O único sacrifício que eu tenho que entregar diante de Deus é de lábios que confessam o nome de Jesus. Uhum.
sabe? O meu louvor são frutos dos lábios, é fruto do lábio que está confessando Jesus Cristo, sabe? É fruto do meu amor por Ele. Isso é sacrifício. Sacrifício de louvor, sacrifício de adoração, sacrifício de amor ao Senhor. Acho que esse que você fala é um ponto muito importante, né? O fruto. Porque eu acho que as pessoas, elas querem focar no fazer, né? Quer focar no fruto e aí fica forçado. Sendo que se ela focar na intimidade com Deus, né? No que Cristo já fez, aí os frutos vêm como consequência. Vem a produção. É aquilo, né? É o peso da balança, né? Até onde é a graça, né? E até onde é o fazer, né? Porque não é porque Jesus morreu pelos seus pecados que você vai pecar doidado. Exatamente. Então, é o lance da hipergraça, né? Exato. É isso que a gente tem que tomar cuidado, né? Você pode fazer acontecer, depois você pede perdão. Peraí, meu amigo, tudo tem consequência, né? Existe a graça de Deus que está sobre nós, que é o favor imerecido, né? Uhum. Mas tudo tem consequência. Então você tem que tomar cuidado. Você tem que... Jesus fala, né? Sede simples como uma pomba e prudente como uma serpente. Tem uma palavra que é parcimônia. Essa palavra parcimônia significa prudência em tudo que eu faço. Então, eu não posso pensar, o Jadson, que eu não posso, até onde eu posso ir? Sabe? Até onde é o meu limite? Eu não posso ficar pensando nisso, porque eu posso me precipitar. Isso é um pensamento imaturo, né? Pode vir uma vertigem. Você tem lá uma montanha. Você sabe que tem um penhasco. Aí eu falo, até a ponta da montanha eu posso ir. Aí qualquer coisa eu retrocedo. Mas você pode chegar na ponta dessa montanha, tem um cascalho ali, você enroscar o seu pé naquele cascalho e cair. Isso é precipitar-se. Então eu não tenho que pensar até onde eu posso ir. Eu tenho que pensar o seguinte: é perigoso, tem uma cancela ali, uma cancela que eu não posso passar disso, então é até aqui que eu vou vir 10 passos antes. Eu não vou invadir 10 passos. É a questão do pecado, dessa questão mas eu não sou religioso. Espera um pouquinho. Eu sou cristão, não sou religioso, mas eu tenho que tomar muito cuidado com os parâmetros que eu tomo, com as decisões que eu vou tomar. Eu sempre digo que o campo das decisões, ele é minado. A gente já entrou, já vai estar viajando. Manda brasa. Né? O campo das decisões, ele é minado. Ou se você não tomar a decisão certa, essa bomba vai explodir, você vai perder um membro, ou você pode perder a tua vida. Nossa. Então, agora aí onde entra a prudência, eu vou buscar a Deus. Eu quero saber, não até onde eu posso ir, mas aonde Deus pode me levar. Uou, mudou o foco. Mudou o foco. Entendeu? Eu vi no podcast antes aqui, né? Que a Rebeca estava falando, eu estava acompanhando, e é isso. É Deus colocando a trilha para mim. E não eu fazendo a minha trilha para que eu ande. Então, nesse quesito aí de não ser religioso, a gente tem que também ser atento. Até que ponto eu não sou religioso, até que ponto eu sou aberto a tudo também. Porque virou moda hoje em dia, né? Ainda mais depois dessa onda de desenvolvimento pessoal dos coaches e tudo mais, né? Tem coach querendo dar uma de teólogo e falar de Bíblia, de acordo com visões, muitas vezes, que lá para todo mundo, né? Uhum. E aí o que acontece? Vem uma mentalidade do tipo: eu não sou religioso, né? Abomina. Beleza, a gente acabou de falar que não é bom a religiosidade, mas sim intimidade com Deus. Só que a pessoa se confunde e fala: eu não sou religioso, eu sou livre, mas tão livre que nem para a igreja eu vou. E que eu posso pecar à vontade. Deus está perdoando mesmo. Eu não preciso ir para a igreja, eu sou a igreja. Né? Não é assim? Só que qual que é o ponto? A igreja é o corpo. Você, se não está inserido no corpo, velho, você não faz parte. Aí você não é a igreja. A igreja é o corpo, onde nós somos os membros e Cristo é o cabeça. Se você não está inserido no corpo, meu amigo, tchau, obrigado. Você está completamente equivocado. Jesus não morreu por você apenas, morreu por todos nós. Ele não vai voltar
para pegar só você, ele vai voltar para pegar a igreja. A igreja. A noiva. Exatamente. Então, como assim? Tipo, Jesus orou, Pai, eu oro para que eles sejam um. Estava lendo isso aí essa semana. Assim como eu sou um contigo. E aí vem essa galera atual aí, modinha, e fala, não, Jesus é legal, o problema é o fã-clube. Não, eu tô salvo, mas eu não preciso ir para a igreja. Isso é coisa de religioso. Cara, embaixo de uma árvore eu posso fazer meu culto. Isso é a armadilha de Satanás, que vai conduzindo. É a isca de Satanás, né? Com o livro, né? Isca de Satanás. Ó, eu já vivo igreja há mais de 40 anos, né? Um pouquinho de experiência, né? Eu já vi muita coisa, ô Jadson. Eu já vi muita coisa, já ouvi muita coisa. Já vi teologia se levantar e teologia cair. Sabe o que é? Então você não está nem preocupado com isso, isso vai passar. Já vi muita coisa. Mas, só que a Bíblia fala assim, ó. O céu e a terra passam. Mas a minha palavra permanece. A palavra do Senhor. Exato. Entendeu? Então, então tem muito aí que você está falando, tem muita... Você pega aí, abre a internet, por exemplo, você vai ver um cara falando que Jesus mentiu. Não, teve um que eu vi que assim, não, Jesus era rico, ele estava em tal lugar, no lago, isso é o quê? É beira do lago, ele tinha uma casa na praia. Então ele tem que ser rico. Né? Usava linho, já ouvi falar. Começa a inventar as coisas. O pessoal, a roupa de Jesus, ele usava linho puro e tal. O pessoal se esquece que ele era acompanhado por pessoas. E pessoas abençoavam ele com abençoava o ministério. O ministério dele, entendeu? Então, a gente assim, a gente tem que... Eu gosto das mudanças porque elas são necessárias. Elas são necessárias. Às vezes você está num determinado lugar que você precisa, eu não posso, por exemplo, estou evangelizando um lugar, que eu não posso usar a mesma didática que eu uso aqui no Alphaville para evangelizar. Isso não é preconceito, isso é perfil, é traçar perfil. E o Paulo fala para evangelizar uma comunidade mais carente, por exemplo. Uma linguagem que eu uso aqui no Alphaville e uma outra linguagem lá. E Paulo fala, né, que eu fiz-me de fraco para ganhar os fracos, fiz-me de forte para ganhar os fortes, fiz-me, aqui é uma paráfrase minha, fiz judeu para ganhar o judeu e grego para ganhar o grego. Ele se fez desse jeito. Não é que ele era um camaleão, né? um crente camaleão, não é isso. Mas é que ele sabia o perfil de cada lugar que ele ia. Né? De cada lugar que ele estava, ele sabia o perfil daquela turma. E aí ele usava da linguagem daquela turma. O próprio Jesus fez isso. Né? Jesus ele usava a linguagem de pescador, muitas vezes a gente sabe. Por quê? Porque ele trabalhava com um grupo de pescadores. Ele usava a linguagem da agricultura, porque ele sabia que naquela época tinha muitos agricultores. Quando ele usa pastor, a videira, por exemplo, eu sou a videira, pastor, ele usa a linguagem de pastoreamento, porque os caras sabiam o que era pastorear uma ovelha. Ele atingia as pessoas com a linguagem daquelas pessoas. Né? Então, é assim que a gente faz hoje, que a gente trabalha. Então, eu tenho que saber muito de que forma eu tenho que me comportar, né? Não é que eu vou ser camaleão, e não é porque também... Eu estava falando, as mudanças. E mudanças são necessárias, é isso. Peguei o fio da meada aqui. Mudanças são necessárias. Tá? É que eu tenho que entender que tipo de linguagem hoje vai atingir determinada pessoa. Então, eu tenho que usar de didática. Né? Tem um livro interessante que chama... Eu vou fazer propaganda porque é bom ler. O nome é Pedagogia de Jesus, a Pedagogia de Jesus. Então, você vai aprendendo como que Jesus tratava pedagogicamente cada turma que ele ia conversar. Né? Ele tem uma pedagogia, tem uma forma de tratar, tem uma forma de... Mas em nome dessas mudanças, eu não posso, Jadson, deixar a essência. A palavra que eu quero usar é a essência. É até uma próxima pergunta que eu ia fazer para você, mas pode concluir. Eu não posso deixar a essência. A essência nossa é Cristo. Sim. Sempre.
Entendeu? A nossa bússola, a nossa regra de fé e prática é a palavra de Deus. Então isso é inegociável. Exato. A oração tem que fazer parte da minha vida devocional, tem que fazer parte da minha vida cristã. Leitura da palavra, os meus jejuns, Exato. eu tenho que ter eles na minha vida. Eu não posso negociar com o pecado. Eu não posso negociar com o pecado. Eu não posso negociar com a minha carne. E isso aí já é uma pergunta que eu quero fazer para você. Porque você fala que as mudanças são necessárias, né? O que não pode mudar é a essência. E aí nisso de mudar e de adaptar a linguagem para ganhar aqueles, né? Aí eu lembro de às vezes que tem uma galera hoje em dia que fala só coisa emocional, só coisa boa, só de Jesus abençoar, né? Não fala de arrependimento, não fala de nada disso. É só tipo, Jesus vai te abençoar, Deus quer ver você feliz, Ele vai te libertar desses desafios, né? Nada de tipo, meu, acorda, velho, para de errar. De vida, eu não ande tenho. De santidade. O arrependimento, você não vê. Um dia, já, dentro disso aí que você está falando, eu estava meio pilhadão naquele dia. E lá no Facebook tem lá aquele negocinho que você está pensando, né? Não tem? Beleza. Sabe o que eu fiz? Eu escrevi assim, eu escrevi bem grande em letras garrafais. Raça de víboras. Caraca! Eu não sei porquê, cara, aquele dia eu tava mordidão. Rapaz, mas choveu. O que está acontecendo com você? Que tal não sei o quê? Sabe, nos comentários, né? Mas o pessoal ficou tudo assim. Quando você vem... É claro que aquilo foi talvez um desabafo meu, né? Vamos colocar assim. Mas o pessoal ficou abismado comigo. Muitas pessoas vieram me perguntar por que eu estava fazendo aquilo, né? Aí eu falei para alguns, peraí, João Batista fez isso aí. Isso é a palavra de Deus. Arrependei-os, raça de víboras. Ele chegou e falou, a voz que clama no deserto, falou isso. Então hoje, se você chegar com uma palavra muito forte, de arrependimento, chamar para o arrependimento, as pessoas estão meio que assim, fica meio assim. Fica escandalizada. Eu acredito, quase. Cara, que se Paulo tivesse aqui no nosso meio hoje, vamos colocar, né? Paulo não pregava nem em qualquer igreja, não. Não é qualquer um que vai chamar Paulo para pregar, não. O Pedro... Senão pode perder membro, aí vai perder dízimo. O Pedro, exatamente. Entendeu? A cabeça monetária de alguns pastores é complicada. Nossa. Entendeu? Transformou o evangelho em um negócio. Em um negócio. Aquela música da menina lá, né? Exato. Então, o que acontece? A gente viver uma vida de santidade é o que a gente volta lá, puxando lá para o início, que a gente começou a falar. Né? Não quer dizer que você tem que ter um peso chumbo nas costas, mas também você não pode estar com a tua mochila carregada. Tem que se esvaziar. Sim. Entendeu? Para ter uma vida. Hoje eu estava vendo uma palavra sobre discipulado, e quando Jesus chama e coloca no meio, quando os discípulos estão discutindo quem era o maior e tal, no reino dos céus, tal, que Jesus chama uma criança e fala, você tem que se tornar como uma criança. Né? E o irmãozinho que estava ministrando a palavra, ele chamava a atenção no seguinte, muitas vezes nós vamos ter que esquecer a nossa maturidade e viver como criança. Né? Na simplicidade. No perdoar rápido. No perdoar na essência. Não ser tão assim, porque criança não sabe, nada, mas não vê maldade nas coisas. Não vê, entendeu? Não quer mérito para nada, criança não quer a meritocracia, né? Que a gente vê hoje, né? Eu mereço. Você está fazendo isso que você merece. Eu sou Jesus bonzinho. falou que criança não vê desse jeito, igual a gente vê. Então, nesse sentido, a gente tem que se tornar como criança. Estou até que puxando um gancho da ministração do irmãozinho lá, do pastor. Uhum. Então, a gente tem que viver uma vida cristã. É sobrenatural você viver uma vida com Deus? É uma vida de aventuras?
mas ao mesmo tempo eu tenho que ter naturalidade na minha vida cristã. Não sei se dá para entender, né? Sim. A dualidade da palavra, né? Ao mesmo tempo que eu sei que o negócio é sobrenatural, eu também sei que eu posso viver uma vida natural debaixo desse sobrenatural. Exato. E sabe com o que encaixa essa sua fala? Com a frase do pastor Fred, que Deus não é mágico, ele é construtor. Exatamente. Então, Deus faz o sobrenatural, faz, mas o que impede ele de fazer a obra dele de uma forma natural? Por exemplo, o Noé, quando fez a arca, aquilo é um marco na Bíblia, né? Deus inundou a terra. Isso. Só que como é que foi a arca? Deus veio, no outro dia cresceu. Construir. Os animais vai chegar com a madeira para você. Processo. Não, Noé passou décadas e décadas. O processo da construção. No natural. Isso. Até chegar onde viveu o sobrenatural, que não afundou o barco. A arca, né? Exato. Então, muitas vezes, a gente quer... Sabe, eu também não posso ficar postando assim o cara que está te falando isso aqui hoje, Jadson, é um cara que viveu e tem muitas coisas que eu estou te falando aqui que eu tive que reconstruir na minha vida cristã. Com aquela mentalidade que você tinha, né? Tipo, regrado, religioso. Não pode, tá, não. A gente vai no show da Oficina G3, eu pegava a molecada da igreja e falava, não sei, não vai, tal. Sabe, falar, não vão, porque eu achava que não pode e tal, entendeu? Eu vim de uma época que você não podia ter nem bateria na igreja. Acho que televisão também. Na minha já podia, que a presbiteriana não era mais light nisso aí. A Assembleia já é mais forte, era mais forte nessa questão. Mas na minha igreja, por exemplo, para introduzir uma bateria, foi muito difícil. E uma guitarra, então? Mais difícil ainda. Rock and roll. Entendeu? O pastor, quando sabia que a gente estava indo para uma outra igreja, ele chamava a gente para perto e falava, não, sabe? Então, foi dessa linhagem que eu vim aí, e eu tive que tirar algumas coisas que não eram que não eram nada de palavra de Deus na minha vida, eram questões só que religioso. Agora, uma coisa eu tenho que assim louvar a Deus pelas pessoas que passaram na minha vida, que me discipularam, que me ensinaram. Eu tinha um zelo pela minha vida. Sim. Com medo de eu me desviar, preocupado se eu enfraquecer na fé logo no início. Então, tudo isso foi saudável. Mas que eu não aplicaria isso para a minha vida hoje. Entendeu? Do jeito que foi feito. Exatamente. Né? Por exemplo, nós temos uma cultura, a cultura brasileira, guardada as devidas proporções, principalmente em questões de letras poéticas dentro da música, a gente ganha de muita gente aí fora, culturalmente falando. Estou saindo um pouco dentro do âmbito igreja, né? Mas a nossa cultura, a gente tem muitos cantores que são verdadeiros poetas. Você pega uma letra em inglês e uma letra em português, você vai ver a riqueza literária, entendeu? E isso tentaram tirar. E eu até fiquei, mas aí o que acontece? Aí a gente vai reformulando as coisas, e a gente vai aprendendo as coisas, né? E vai vendo que nem tudo, você não pode jogar a criança com a água da bacia, né? Você não pode fazer isso. Então tem coisa que você tem que preservar para a nossa cultura. Tem um livro que chama Por Esta Cruz Te Matarei. Nossa. O nome do missionário é Bruce Walson. Ele é americano e ele recebeu uma palavra de Deus nos anos 60, 70. Ele recebeu uma palavra de Deus que ele iria pregar na América do Sul, uma tribo indígena na América do Sul. E ele estava no quarto dele orando, tinha um mapa mundi, e quando ele apontou, né, orando, a mão dele foi direto em cima da Colômbia. Então ele ia pregar na Amazônia colombiana, que tem, né? Não é só no Brasil que tem a Amazônia, né? Na Colômbia e alguns outros países aqui da nossa região. E ele mostrou. E ele, relutante, e Deus levou ele. E levou ele para pregar numa tribo que chamava a tribo dos Mutilones, no centro da floresta amazônica, da Colômbia. Terrível. E uma das coisas que Deus orientou ele a não fazer era mexer na cultura da tribo.
Era ia dar ruim. apresentar Jesus e sem mexer na cultura. Uou. Difícil, hein? Uhum. Não é um desafio. Ainda mais dependendo da cultura. Baita, então, pagelância, papapá, aquela coisa tudo, né? Mas ele conseguiu e ele introduziu o evangelho ali. Eu até indico para você, viu? Por esta cruz te matarei, você que está aí assistindo a gente. Bruce Walson. Era da editora Vida. Não sei se é a Vida ainda que escreve esse livro, que imprime esse livro. Então, mas ele conquistou. Ele conquistou. Tem todos os detalhes, né, do livro, como que ele chegou e tal. E ele conseguiu evangelizar essa tribo. Né? Jeito que Deus quis, do e não do jeito que o homem faria. Exatamente. E ele montou uma comunidade cristã ali dentro. Eu não sei se o Bruce é vivo ainda, não sei. Entendeu? Mas foi algo assim, sem mexer. Então, eu acredito que quando você vai introduzir o evangelho para a vida de alguém, você tem que respeitar algumas coisas da vida dela. Uhum. E já não ir chegando e destruindo tudo, querendo quebrar tudo. Porque quem faz a obra não sou eu. Não é nem por força e nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Quem convence é o Espírito. O Espírito Santo é que vai convencer. E às vezes, Jadson, a gente quer fazer o papel do Espírito Santo também. Nossa, é. A função do Espírito Santo. A minha função não é convencer ninguém. Exato. Eu estou aqui, a gente está aqui num podcast, você que está aí me ouvindo. De repente, a gente vai falar algumas verdades aqui. E até verdades profundas da palavra, e de repente já estamos falando. Mas a nossa função aqui não é te convencer. Agora, eu lanço a palavra. Lançou a semente. Lancei a semente. Eu já não tenho mais responsabilidade com essa semente. Ela já lá no Paraná a gente chama de bornar. Eu sou paranaense. Bornar é uma sacolinha. Você carrega ela e na época, não hoje mais, mas em épocas passadas, o agricultor andava com aquele bornar pegar aqui para lançar a semente. Agora, o que acontece? Eu já tirei da minha sacola a semente. Eu já lancei para o Jadson a semente. Então a responsabilidade não é mais minha. Só que agora o Jadson está com um pepino na mão. Porque até então ele era ignorante. Exato. Só que agora ele não é mais. Ele está Porque ciente. Tem clareza das coisas agora para ele. E até o tempo da minha ignorância, Deus não leva em consideração. Mas a partir do momento que eu tenho conhecimento, aí a responsabilidade já é sua, não é mais minha. É uma escolha. O teu sangue não vai ser mais requerido da minha vida, das minhas mãos. Está lá em Jeremias. Vindo o desavisado, vindo ao teu encontro, e você avisa, o sangue dele não está mais sobre você. Mas vindo desavisado, você está vendo ele cair, está vendo ele se tropeçar, e você não avisa, o sangue vai ser requerido da tua vida. Entendeu? Sim. Então, a gente tem que entender essas coisas, mas eu não posso chegar quebrando tudo, chegar arrebentando. A nossa responsabilidade é semear. E a responsabilidade de Deus é fazer crescer. O crescimento é de Deus. A gente semeia, mas o crescimento quem dá é Deus. Exatamente. Ou às vezes, eu posso semear, você vem e rega, mas o crescimento é do Senhor e a obra sempre vai ser de Deus. Exato. A obra nunca vai ser minha nem sua. Por quê? Essa obra não é minha nem sua. Porque Deus pagou um preço alto enviando o Filho dele, enviando Jesus. Então, eu não posso querer requerer de mim determinadas coisas com relação à igreja, ao corpo vivo de Cristo. Uhum. Eu não tenho que receber nenhum louro de vitória. Isso aí. Quem tem que receber a honra e a glória é Jesus em tudo. É isso aí. Eu sou simplesmente o emissário, né? É um instrumento. Um instrumento de Deus. Eu estou levando a mensagem. E se a gente não for visto, melhor ainda, porque não corre tanto risco de cair. Melhor ainda. Olha que forte essa palavra que quem falou foi o Lucas, que serve com você no Mercado Solidário. Uhum. Ele veio pregar, isso já tem um tempo. Ele falou, antigamente os profetas caíam porque era perseguido. Hoje em dia, os profetas caem por causa da fama, por causa dos aplausos. Exatamente. Antes era a perseguição que derrubava, hoje é os aplausos que enche de orgulho. O homem, está em Provérbios, eu não lembro qual Provérbios que é, mas está em Provérbios.
O homem, ele é provado pelos elogios que ele recebe. Uau. Entendeu? Todo homem é provado pelos elogios que ele recebe. Eu aprendi ainda em tenra idade cristã. Eu tinha um presbítero lá e ele ensinando sobre louvor, sobre você ser... As pessoas te falam bem de você. Elogiar. Te elogiar. Falou, todo elogio que você receber, você pega ele na tua mão, todo elogio. Como se você estivesse pegando o elogio na tua mão. Um presente. Um punhado. Você pega e joga para cima. Toma, Jesus. Falou, é para o Senhor, Pai. Entendeu? Porque a humildade, também está em Provérbios, precede a honra. Uau. Entendeu? Não adianta, muitas vezes o cara quer ser honrado, mas ele é um cara orgulhoso, é um cara presunçoso, é um cara que não se dobra, é um cara que não tem um coração ensinável. E esse é o ponto também, né? Quer ser honrado. Quer ser honrado. Faz questão de querer e exigir algumas coisas. Jesus fala assim, ó, aprendam de mim, que sou manso e humilde de coração. O próprio Jesus. Paulo fala em Filipenses que ele se esvaziou de toda a deidade que ele tinha, toda a divindade que ele tinha. Sim. E foi obediente até a morte e morte de cruz. Então, e aí o texto continua. E Deus lhe deu um nome que é sobre todo nome. Honra. Exato. Através da humildade. E do processo. Então, antes de você ser honrado, tem uma estrada que ela precisa ser pavimentada com a humildade. Aquele que exige, né, que pede, já não é digno dela. Entendeu? Exato. E aí me veio uma dúvida, pastor, que é o quê? Você falou, né, a gente falou da visão sobre religiosidade, né, uma vida com Deus, né, sobre como era antes. E pelo pouco que você falou de como você era antes, a gente vê que era realmente bem firme. Radical. E aí hoje você tá até de short aqui. Você vê, né? Não puxou a orelha do Fabrício. Que tá de bonezinho. Então, como é que foi essa desconstrução? Porque tem gente que, assim, você chega para falar mesmo que nada, assim, cabeça então, dura, né? Aí que tá. Como é que foi? Primeiro, eu fui estudar. Eu fui ouvir outras pessoas fora do meu nicho. Fora do ciclo lá. Fora do ciclo, entendeu? Mas foi a partir do momento que eu comecei a ouvir outras pessoas, fui ver outras coisas, ouvir outras coisas, e no primeiro momento do processo foi muito dolorido. Um choque. É um choque, né? Você briga, como o cara pode falar isso e tal, que não sei o quê, mas aí você vai... Deixa eu conferir aqui. Você vai conferindo, vai vendo a palavra. E foi acontecendo, foi gradativo. Se eu falar para você assim, se eu te pautar alguma coisa, eu não vou saber. Mas foi acontecendo, entendeu? Foi você se comportando feito o povo de Bereia, né? Fui analisando, fui revendo alguns conceitos, né, alguns valores meus. O que são valores do reino e o que são valores do Wilson. Que às vezes a gente confunde. Assim. Confunde. Entendeu? Não que os seus valores sejam errados, né? Mas você tem que às vezes pesar na balança. Sim. Até que ponto isso vai me ajudar? Porque eu não estava mais pensando no coletivo, assim. Aí eu já trouxe para mim. Porque teve uma época na minha vida que tudo que eu estudava era com o objetivo de transmitir para a igreja. Entendeu? Sim. Então, nesse momento que eu comecei esse processo, acho que agora eu consigo responder, né? Sim. Nesse momento que eu comecei o processo, o que acontece? Agora eu estava lendo para mim. Entendeu? Sim. Eu estava tirando as informações e as revelações para mim. Porque agora eu estava um pouquinho longe do âmbito de púlpito. Então agora eu não preciso mais ler, estudar para transmitir o que eu estou aprendendo. Eu estou lendo, estudando para aplicar na minha vida diretamente. Então eu tenho liberdade para ir pesquisar o que eu tenho curiosidade. Exatamente. Né? Por exemplo, eu falei de cultura,
para me chegar a esse ponto de culto, porque para mim, eu fui ensinado que a nossa cultura é toda impregnada de demônio. Tem demônio em tudo, né? Tem demônio em toda a cultura, e a gente sabe que não. Entendeu? Entendeu? Ah, tem demônio na comida, tem demônio nisso, tem demônio na televisão, na rede social. Sabe? Então, na internet, tudo, sabe? Então, a gente... Agora, é claro que você tem que saber filtrar as coisas, hoje eu sei, né? Sim. Filtrar. Você vai ver, por exemplo, um filme, você vai saber filtrar, eu posso ou não ver isso e tal. É uma questão de bom senso, né? Qual é a mensagem que o filme Eu acho que não é transmite? nem questão agora de questão de espiritualidade. É questão do bom senso, sabe? O que vai fazer de bem para mim isso aí? Sim. Vai trazer algum benefício para mim? Porque tem filme que não é nem cristão, que você tira lição para o seu dia. Sim. Você tira lição para a tua vida. Tem um documentário que você assiste que não foi cristão que fez, mas que traz algumas coisas interessantes. Para você, se não aplicar, mas pelo menos para você rever algumas coisas. Não dizendo que você vai aplicar tudo, não é essa a ideia. Mas pelo menos para rever. Uma reportagem, por exemplo. Você está vendo lá, por exemplo, um diretor de teatro dando uma reportagem sobre teatro, falando sobre teatro. Cara, dá para você tirar alguma coisa dali. Tem coisa que, tipo, a gente pode assistir porque, tipo, é interessante, entretenimento. O negócio é, quando aquilo está comunicando uma mensagem que vai contra a Bíblia. Exato. Porque aí isso vai instalando na nossa mente. Mas o que acontece é o seguinte, aí é que está o que da questão. A televisão. Tem até uma musiquinha antiga, né? A televisão me deixou burro, muito burro demais, né? Era um rockinho que cantava, né? Isso não é do meu tempo, não. E na época também, a gente chamava a televisão de suga-unção. Mas hoje, eu estou com o meu celular, isso aqui também é um suga-unção. Mais ainda. Dependendo de como. Então, aí é que está. Tudo que você vê, você tem que ter um filtro. Você concorda? Com toda certeza. Tudo que você vê, você tem que filtrar. A palavra fala aqui, né? Até um sermão que você ouve, tem que ver. Você tem que filtrar. Se está na palavra. Você vê um negócio na TV. É claro que o ímpio, ele não tem base bíblica para fazer nada. E muitas vezes o que está por trás é pior do que o que o cara está falando ali. Quem está por trás, está entendendo? É pior do que está falando. Né? Às vezes a minha preocupação não é o que o cara está falando. É quem está por trás ditando o que ele está falando. Entendeu? Quem está por trás ditando. E muitas vezes o inimigo está por trás ditando. É aí que eu tenho que ter filtro. Aí é que eu tenho que saber. E isso que o senhor falou me faz refletir uma coisa, né? Que às vezes o povo, até os mais antigos, fala que tipo, todo canto tem demônio. Ah, televisão, isso é coisa do diabo. Ah, não sei o que, rede social é coisa do diabo. Tá jogando, tá não sei o que. Só que quando você vai olhar para a Bíblia, raramente você vai ver, tipo, deu errado porque o diabo atacou. Deu errado porque ali era o diabo. Então a gente tem uma mania de botar a culpa tudo no diabo. O judeu, ele tem uma coisa. Você pegar o Antigo Testamento, você vê que eles não atribuem nada para o diabo. É exatamente porque isso. Tudo é Deus que permite. Até quando o diabo foi lá diante de Jó, né? Sim. Deus permitiu que ele fosse. Exato. Então tem toda uma... na cabeça do judeu não tem isso, antigo. Hoje já tem alguns, né? Tem muito sincretismo religioso e tal que vai acontecendo. Mas assim, uma coisa, eu preguei aqui uma quinta-feira, eu falei o seguinte, que Deus não mede força com Satanás. Não mede. Exato. Deus, ele é todo o poder. Ele tem toda a autoridade. E o inimigo vai até é limitado. Até que você vem, daqui para frente você não vem mais. Entendeu? Então eu tenho que ter na minha mente o seguinte, eu tenho que ter comigo, se eu estou assistindo, voltando para a questão TV, né? Se eu estou assistindo alguma coisa, eu tenho que assistir filtrando, né? E entendendo o que está por trás. Quando é assim, você não é contaminado, né? Eu lembro que, assim quando eu me converti, eu não entendia nada da Bíblia, né?
Era novinho. Aproveitando, depois o senhor fala como é que foi. Fala um pouquinho depois. Como é que foi a sua conversão? E eu trabalhava num lugar que tinha um cara que ele era de uma seita. Nossa. E o cara era forte na conversa. Só que eu não tinha argumento com ele. Porque eu não sabia nada da Bíblia. Eu não sabia responder. Eu era novo convertido. Mas no meu coração, o que eu pensava? Eu não vou me aproximar dele. Não vai dar bom. Não vai, porque ia ser ruim para mim. Não que eu tinha preconceito com ele, e nada disso. É o que ele falava, não batia com o que eu estava aprendendo na igreja. Sim. Só que eu também não sabia revidar. Falei, eu não vou lutar com um cara que igual, eu não sei nada de jiu-jitsu. Eu vou lá, eu não vou pegar o Fabrício para... Não vou. Eu fiz isso, perdi todas. Então o cara era mais ou menos isso, era um faixa preta de jiu-jitsu, eu era um faixa branca na seita dele, e eu era um faixa branca no evangelho. Eu não podia pegar de frente com o cara. Então o que eu fazia? Não é a hora, eu não estou preparado para lutar com esse cara não. Porque se eu for lutar com ele, eu vou tomar um tombo. É lógico que eu não pensava desse jeito, né? Hoje eu estou falando aqui desse jeito. Mas eu ia. Então o que eu fazia? Eu me distanciava. Você sentia, né, que tipo, não é bom. Não, eu ficava angustiado quando ele chegava perto de mim. O Espírito Santo. Eu ficava sem paz, entendeu? E era uma coisa assim que era para me amarrar mesmo, para me tirar da presença do Senhor. Laço do passarinheiro. Aí o que acontece? Eu me distanciei dele. Falei, não chego perto. Porque ainda não estou preparado. Entendeu? Então, é a mesma coisa. Se você vê que determinada coisa não está te fazendo bem, por que você vai continuar? Por que você vai querer lutar? Você não tem condições de ir para cima. Exato. Entendeu? Então, é uma TV, isso é para várias coisas, né? TV, internet, comida, qualquer coisa. Sim. Você tem que ter discernimento. Uma das coisas que a gente tem que pedir para o Senhor, e aí eu vou falar para você aí, ó, que é crente, que está aí olhando a gente, e presta atenção, crente, é o seguinte, peça duas coisas, você está com dificuldade de se resolver com Deus ou alguma coisa, peça duas coisas para Deus, discernimento e sabedoria. São duas coisas essenciais na vida do cristão. Então, e eu sempre peço isso, até hoje ainda. Eu não sou expert em teologia, nada disso não. Eu amo o Senhor, eu glorifico Jesus. Aonde eu sei que eu posso entrar, eu entro na rinha. Na rinha no bom sentido, né? Você entendeu, né? Mas onde eu sei que eu não posso entrar, eu não entro. Sabedoria. Entendeu? Eu vou me confundir com sábios. É melhor, Provérbios fala. É melhor você se calar e se confundir com sábios do que você entrar num negócio e... Mostrar que não é. E sair tomando vários com força. Aí não. Então, a gente tem que ter essas questões bem resolvidas, né, na vida. Aí eu quero fazer duas perguntas para você. Eu quero falar, né, do Mercado Solidário, que é um projeto muito bom para ele falar. Mas aí eu quero perguntar duas coisas agora, né? Tipo, como foi a sua conversão? Aceitou Jesus e tal, mas também como é que foi esse chamado de ministério pastoreio. Tá. Né? Então, primeiro é a conversão. Né? Eu acredito que um geralmente processo. Que acontece primeiro. É um processo, O que acontece? Eu não venho de uma família cristã, não venho, já, de antemão já falo. Eu venho de uma família totalmente disfuncional, nós viemos de Osasco para Jandira. Por que a gente saiu de Osasco? Porque na época o meu irmão hoje ele já está com o Senhor e naquela época ele fez algumas coisas que não devia, né? E ele chegou a ser preso e depois ele saiu, mas ele saindo da cadeia, ele foi perseguido. Então nós tivemos que sair de Jandira, ou melhor, de Osasco, na calada da noite. Saímos e fomos morar em Jandira. Você tinha quantos anos? Eu estava com 18 para 19 anos. Tinha tirado a minha carta naquela época. Bem um período que eu lembro que eu vinha de Osasco, logo quando a gente mudou para Jandira, que eu lembro que eu vinha de Osasco para Jandira com o carro da empresa.
E eu já estava dirigindo e foi naquela época que eu... Teve que sair na calada da noite, né? Saí na calada da noite. O último bairro que a gente morou foi no Munhoz, aqui, pertinho aqui. Faz divisa aqui com Alphaville. E fomos para Jandira. Escondidos, praticamente, né? Uhum. E aí começou assim, o meu irmão, ele começou a descer numa escola lá, na saída da escola, 11 horas da noite, e para fazer uns negócios lá, e até já estava vendendo droga também e tal, maconha para molecada que saía da igreja, não. Da escola. Da escola. E um dia tinha um rapaz lá, na porta da escola, com um violão, cantando algumas canções evangélicas, né? E deu um folhetinho pro meu irmão. E o folhetinho dizia assim, venha se reunir com jovens que encontraram, eu lembro direitinho, a verdadeira razão de viver. Nossa. E o meu irmão pegou aquele folheto e tal, e guardou, e foi, e ficou ali. Aí um dia ele pegou, tinha o endereço, e os cultos eram sábado, né? Só que não falava que era culto. Só falava que era uma reunião com jovens que descobriram a verdadeira razão de viver. E o meu irmão foi. Curioso. Foi. E chegou nesse dia, ele... Foi é aquilo que a gente sempre fala, Deus tem as formas de fazer as coisas. E no dia que meu irmão entrou na igreja, tinha um pregador. E esse pregador, isso foi um culto de sábado, de jovens. Contou a vida do meu irmão todinha. Nossa. Aí meu irmão até falou, alguém... Quem foi que me Mas acabou ninguém então? conhecia ele ali, né? Enfim. E o meu irmão não via a hora do cara fazer apelo. Fez o apelo, eu não estava com meu irmão nesse dia. Foi pra frente e tal, e naquele dia meu irmão contou a vida dele todinha e tal, assim. Sabe, contou todo o projeto, tinha uns... Passar. Um monte de coisa. Enfim. Aí... Eu não era ainda, não. Uhum. E eu sabia que o meu irmão, assim, meu irmão já tinha, sempre estava em algum lugar, ou num centro espírita, ou tocando tabaco em algum lugar, ou fazendo alguma coisa. E quando ele veio falar para mim daquele folheto, eu falei, é mais uma. Uhum. É mais uma que ele vai estar indo, porque um pouco tempo antes ele me levou num centro lá em Osasco, para a gente ir num lugar lá, sei lá, enfim. Eu falei, é mais uma dele. Aí ele insistindo para que eu fosse, e eu sempre relutante, né? Sempre relutante. Aí um dia, olha para você ver como que é as coisas. Eu tinha um amigo em Osasco, amicíssimo, eu e ele, ele já faleceu já. É João o nome dele, João Batista o nome dele. A gente estudou junto, o primário, depois o ginásio, né? Porque na época tinha ginásio. E traçamos uma amizade, aquela amizade perpetuou até... Eu já estava casado e tudo, a gente sempre... Tipo um irmãozão mesmo, eu e ele. Sim. E um dia eu fiquei sabendo que ele tinha caído de moto. Nossa. E fiquei sabendo até dentro do setor que eu trabalhava, lá em Osasco. Do setor da empresa que eu trabalhava, porque todo mundo se conhecia. Enfim. E eu fui vê-lo. Quando eu cheguei foi eu e um primo meu. Quando eu cheguei na casa dele, ele sai da casa dele com uma Bíblia embaixo do braço. Ele tinha se convertido, esse João. E ele era viradão no girar também, lá em Osasco. Ele era maluco. Aí, ele chegou, mas tá vindo? Não, fiquei sabendo que você caiu de moto e tal, como é que você... Não, estou bem, estou legal e tal. Só que eu estou indo para a igreja agora, e a igreja era lá em São Paulo. De Osasco ele ia para São Paulo. Chamava Cristo Salva a igreja. Aí... Tal, vamos lá e tal. Aí eu peguei e dei a deixa para ele, dei a desculpa. Falei, não vou não, que eu tô fumando ainda e tal. Tá indo para a igreja? Tá indo para a igreja, tem que largar. Ele me disse uma coisa que ele me marcou, olha como marcou, que eu lembro direitinho até hoje. Ele falou, Wilson, lembra, cara, você não conhece ainda, mas você é o templo do Espírito Santo, viu? Cuidado com o que você está fazendo com o teu corpo. Cuidado com o que você está fazendo com a tua vida. E aquilo... bateu. E isso era um sábado. Um choque assim. Falei, cara, tá vendo meu primo? Aí tal, papai, ele pegou o ônibus, foi para São Paulo. Eu peguei meu primo. E meu primo estava com fome.
Né? Eu falei, vamos passar lá na época eu trabalhava na Cidade de Deus, em Osasco, Bradesco. Tinha uma lanchonete lá dentro. E eu tinha uns valezinhos que dava para comer. Não tinha dinheiro, mas vale eu tinha. Eu falei, vamos passar lá na lanchonete, a gente come alguma coisa e depois a gente vai para Jandira. E aí eu falei para ele, o Iê o Iê é meu irmão, chama ele de Iê. Ele fica insistindo pra gente ir lá no culto, vamos ver se dá pra gente dar uma passada lá. Beleza. Comemos, tal, pegamos o ônibus, viemos para Jandira, chegamos no horário do culto, 7 horas da noite. Culto de sábado, de jovens. Aí eu falei pro meu primo, vamos lá, vamos pegar um culto lá. Aí meu primo relutante, tal, não sei o quê. Eu falei, vamos, cara, o que a gente faz, cara? A gente senta na última cadeira, entendeu? Eles fazem uns apelos lá. Meu irmão já tinha dado a fita para mim. Meu irmão já tinha falado. Você já criou a estratégia. A gente senta no último só para ele parar de chamar a gente. Que meu irmão ficava em cima. Toda hora. No mesmo dia que o cara falou, teu corpo é o templo. Aí eu cheguei, sentamos no último. Isso começou a dar uma dor de estômago no meu primo. Ele começou a gemer e tal. Jussão, vamos embora. Eu falei, não, vamos ficar. E tá doendo meu estômago, tá doendo demais. E nisso que ele falou que o estômago estava doendo, pra você ver, já como que é as coisas. A gente contando assim, parece que é conversinha, mas não, cara, aconteceu. Que ele começou a reclamar de dor, o irmão que estava pregando, parou de pregar e falou, olha, você que está sentindo alguma dor aí, coloca a mão no lugar onde você está sentindo dor e Deus vai te curar hoje. Falou desse jeito. Do nada, né? Aí... Isso é essa, que ideia é essa? Eu meu primo, falei, Cal, aí, ó. Tu falou, Cal, coloca aí pra ver. Não custa nada. Cal, o nome do meu primo. A gente chamava de Cal. Eu falei, Cal, de repente ele vai ver se ele vai lembrar disso. Aí ele, sei lá, falou, já que tá aqui, né? Ora aí Deus vai tirar. Eu nem sabia nada de oração, nada disso. Aí ele pegou e tá bom. Aí o cara orou, ele pôs a mão no estômago. Tá, fechou, orou. Aí levantou. Aí ele olhou pra mim e falou, Gilson, o negócio funciona mesmo, cara. Deu certo. Aí Deus começou um avivamento ali, né? Começou um avivamento, começou a trabalhar meu coração, tratar meu coração, mas até então estava ainda naquelas. Foi mostrando. A igreja ia fazendo passeio, convidava a gente, que a gente já estava ali e tal. A gente ia e levava uma massa de cigarro. Na época era Walkman, né? Tinha um Walkmanzinho. Colocava e tal, e o pessoal lá, nem aí. Até que um dia, cara, um pastor fez uma pregação na igreja. Isso tudo aos sábados, tá? Porque tinha uma reunião de jovens ao sábado. E era uma reunião evangelística. E ele falava assim, olha, Deus não quer covardes não na sua obra. Deus quer guerreiro. Oh. E com Jesus, você é alistado. Você se alista no exército de Deus. Eu lembro hoje como você. E ele lançou o desafio. Se você quer entrar nesse exército, quer se alistar no exército de Deus, vem aqui na frente agora. Mano, eu fui na hora. Falou a tua linguagem, né? Falou, mexe, né? Uhum. Falei, eu fui lá na frente naquele dia, cara. Foi... Eu não vou falar pra você que desceu o céu igual... O anjo subindo. Foi tudo por fé mesmo. Foi uma decisão. Eu tomei, estava convicto daquilo. Falei, hoje eu vou tomar uma decisão. Sim. Aí eu tomei uma decisão por Cristo. E me alistei, talvez por isso que eu gosto de desafio. Né? A gente vai falar sobre o mercado solidário depois. Desafio. Porque guerreiro gosta de desafio. Né? Guerreiro não gosta de coisa muito assim pronta. Né? Ficar todo dia a mesma coisa. Quando o guerreiro vai para a guerra, ele não espera que o campo do inimigo esteja todo mundo morto. Ele sabe que ele vai ter que chegar ali para conquistar alguma coisa batalhar. E ele vai ter que dar sangue, suor e lágrima naquele lugar. Não é assim? Exatamente. Foi o que Jesus fez. Sangue, suor e lágrima. Né? Então é isso que vai acontecer. Então isso para mim foi muito, muito, muito abençoador. Aí eu fui. Aí, cara, um dia teve uma concentração evangelística na cidade, em Jandira. Tinha festa junina, tem até hoje, mas era mais no centro da cidade essa festa. E a igreja saía para evangelizar. E naquele dia, os irmãos da igreja lá estavam dando umas camisetas, sabe? Eu não sabia de nada, Jadson.
Aí eu peguei, na camiseta estava escrito assim, Jesus está voltando. Está pronto? Era a nossa palavra de evangelismo naquela noite. Jesus está voltando, como é que está a tua vida? Você está pronto? Está pronto? E com a camiseta, pela primeira vez eu coloquei uma camiseta e saí para a batalha. Saí para o pau. Saí para evangelizar. Uou. Entendeu? Então foi sempre assim, foi assim a minha vida. Já foi inserido Já nesse meio. fui inserido, não era nem batizado nem nada. No meio de fazer, né? Já fui. Então foi essa a minha experiência com Deus. Né? Quando eu entreguei a minha vida para Jesus foi aí. Logo depois veio o batismo, e nesse batismo meu primo se batizou também. Me batizou eu, minha mãe, meu pai e o meu irmão. Numa tacada só. 4. E os 4, os 3 no caso, família. Os 3 cabeça de chave. Tá? Entendeu? Como assim, cabeça de chave? Os que, eu era rimo de família. Por exemplo, eu que colocava arroz, o feijão, a comida dentro de casa. Ah, sim. Entendeu? A minha mãe, a matriarca, e meu pai, o patriarca. Então ali de Satanás já perdeu 3 exércitos ali. Perdeu a cabeça. Perdeu, porque estava trazendo para perto. Então, é isso que eu falo. Né? Deus primeiro pegou o meu irmão, depois me pegou a minha mãe e pegou meu pai. E o meu primo. Então, ali Deus já começou a fazer a obra. E a partir dali, cara, foi só bênção de Deus na nossa vida. E aí foi a caminhada cristã que tem que ser percorrida. Aí você falou do chamado, né? Sem desistir. Do chamado. Foi um negócio interessante o chamado também. Porque um dia eu estava... tinha um instituto bíblico aqui em Carapicuíba. E toda sexta-feira tinha um culto, que era um culto de treinamento dos alunos desse instituto. E lotava, no centro de Carapicuíba. Estudo bíblico. Do instituto. Boa. Chamava MECLO, Missão Evangélica de Cura, Libertação e Oração. E onde o pastor fez o apelo para quem queria fazer o seminário. E eu lembro que uma vez eu fui numa festa evangélica, e estouraram um balão lá para pegar Você pegava e contava a história do personagem, caía e você levava um brinde. Um balão. Sim. Furava, caía lá, você pegava. E furaram o balão, eu peguei do personagem, Davi. E eu não soube contar a história de Davi. Porque eu não conhecia a Bíblia. Entendeu? E eu saí envergonhado da festa. Nossa. Muito envergonhado. Porque eu não sabia contar a história de Davi. Mas eu saí dali também pensando o seguinte, eu não quero mais passar essa vergonha. E aí eu estava nessa reunião, esse culto, e o pastor fez o apelo. É agora. Quem quer fazer o instituto? Eu falei, eu não tenho dinheiro, mas vou para frente. Eu não tinha dinheiro. Porque o meu dinheiro era tudo para minha família. Sustento. Tudo sustento, eu que sustentava a casa. Mas eu vou. Eu fui. Aí chegou o dia aí uma segunda-feira eu tinha que fazer a inscrição no instituto. Eu não tinha dinheiro para fazer a inscrição, mas eu fui assim mesmo. Falei, vou começar. E comecei a fazer. E eu falei com o pastor, que era o presidente, que era o diretor da escola. Falei, não tem dinheiro para pagar. Ele falou, não se preocupa, faz a tua ficha, traz as fotos e tal, beleza. Aí, cara, um dia eu estava na sala de aula, aí a secretária do instituto, era um instituto de 3 anos, Uou. falou assim, olha, quem não tem condições de pagar o instituto, tem alguns irmãos americanos que vão bancar alguns alunos aqui. Que benção. Então você vai bancar o curso inteiro, os 3 anos de curso. E eu dei o meu nome, velho. Abençoado. Até hoje eu não sei quem foi que pagou o meu curso. Mas o meu curso foi totalmente pago durante os 3 anos e meio. Eu fiz 3 anos e meio. Porque eu dei um vacilo em 6 meses. Eu tinha que fazer mais 6 meses. Mas eu não tinha pretensão nenhuma de ministério. Porque eu era novo convertido. Eu só queria aprender mais. A Bíblia e não queria mais passar vergonha. Por não ter contado a história do Davi. Aí eu fiz o curso durante 3 anos e meio. O meu pastor não sabia que eu estava fazendo o curso.
Ele foi descobrir, tanto é que eu não queria mesmo, que ninguém descobriu. Eu estava estudando para mim. Aí quando um dia lá ele foi dar aula no instituto. Sim. E ele me viu na sala. Ele não sabia. Falou, o que você está fazendo aqui, rapaz? Eu falei, estou fazendo meu instituto. E ele foi meu professor durante um semestre. E aí a igreja já começou a saber, já tinha um grupo fazendo o seminário, ele já começou a já destacar a gente, olha, nós temos seminarista na igreja, se precisar de alguma coisa, grupo familiar, tal, o seminarista vai poder atender esses grupos, se tiver algum culto e tal. Aí começou a dar trabalho para a gente, né? Começou a dar trabalho. E logo depois, eu tinha casado com a Rose já, e eu fui ordenado presbítero, porque na presbiteriana tem presbítero e diácono, né? Primeiro é o presbítero? Primeiro é o diácono, Sim. depois presbítero, aí o pastor. São essas três? Só que é por eleição, né? Tem uma assembleia, e a assembleia elege os presbíteros, né? E aí numa assembleia, não vou entrar em detalhes, que numa assembleia, eu fui eleito o presbítero um dos mais novos presbíteros da igreja. E você tinha que se cadastrar, não? Dizer que queria ou eles... Não. Ah, ele é alguém de Deus, encaixou... O pastor indicava alguns, né? Mas eu não fui indicado. Não estava no script da igreja, né? Aí Deus, peraí, deixa eu fazer do meu jeito. Aí, exatamente. Aí eu fui eleito presbítero, até o pastor ficou preocupado, foi na minha casa conversar comigo com a Rose, né? Porque para dar alguma... se você não quiser, você não precisa aceitar, você não precisa nada disso. Mas eu falei, não, o guerreiro, né? Desafio. Aí até que eu peguei isso aí, mas até então também não tinha nenhuma pretensão de chamado, nada disso. Aí eu fiz uma viagem, aí foi uma viagem missionária, eu fui para Fortaleza, fazer um evangelismo lá em Fortaleza, junto com a Igreja Batista. E fiz lá tal evangelismo, preguei. Foi meio que uma caminhada mesmo, né? Tipo, seguindo firme, estudando, aí Deus conecta, aí Deus vai fazendo. Isso. E aí Deus vai conduzindo no caminho, né? Isso. E aí, já aconteceu uma coisa interessante. Eu fui de ônibus para Fortaleza, um grupo de Minas, São Paulo e Rio de Janeiro. E veio um grupo dos Estados Unidos para se encontrar com a gente lá. E aí, nessa daí, no ônibus, eu orei. Falei, Senhor, aí eu já estava fazendo seminário, né? Já sabia orar, já sabia contar a história de Davi e tal. Aí eu falei para Deus, eu falei, Pai, eu tô vivendo tantas experiências de outras pessoas, ouvindo as pessoas contar isso, aquilo. Eu quero viver as minhas próprias experiências nessa viagem. Eu e Deus lá, sozinho dentro do ônibus. Eu tive que me apresentar, né? Todo mundo se apresentou. Aí ela fez distribuição das igrejas, né? Quem vai pregar e tal igreja. Aí eu peguei 1 ou 2 igrejas para pregar e tal. E foi a primeira vez que eu ia pregar fora da minha igreja. E eu fiquei desesperado, velho. Entrei em... Primeira coisa que eu fiz, liguei a cobrar pro meu pastor. Porque eu não sabia, né? Aí eu falei para ele, pastor, estão mandando eu pregar aqui, eu não sei o que eu vou falar. O que eu falo? Eu falei para ele. Ele falou assim, fala que Jesus Cristo salva e cura. Só fala isso, fala que Jesus liberta. A base. Não precisa falar mais nada. E deixa que o resto vai acontecer. E aí, beleza, foi bênção. Aí a gente saiu para fazer visita, chegamos numa casa, o cara estava com um problema, um cachorro tinha mordido ele, ele trabalhava numa clínica veterinária, e o cachorro mordeu ele, e ele ficou com uma... quando sai sangue, muito sangue assim, uma hemorragia. Nossa. Constante. E ele estava com algodão na boca assim. A hora que a gente foi visitar ele, eu perguntei para ele, o que foi isso aí? Ele contou a história. E aí agora eu tenho que andar com esse algodão na boca, e já vai fazer aí quase 1 ano que eu tô com esse algodão na boca. Credo. Falei, caraca, velho, e aí? Falei, é assim que eu vivo. Aí eu falei para ele, você crê que Jesus pode te curar agora? Olha aí. Que ousadia é essa, pastor? A oração lá, né? Só que... Você nem pensou, só soltou. Eu cheguei e soltei para ele. Você crê que Jesus pode parar com esse sangue na tua boca aí? Ele falou, eu creio.
Aí eu peguei e pedi para a irmã, que era a coordenadora do grupo, orar. Aí então, eu tinha compartilhado com ela que eu tinha pedido as minhas experiências para Deus. Que eu queria ter experiência com Deus. Aí eu falei, irmã, você pode orar por ele? O que você pediu lá no ônibus? Você não quer experiência? Então você vai começar a ter as suas experiências. Olha que irmãzinha abençoada. Aí eu orei. E você? Então, fiz aquela oração, velho. Fiz aquela oração. Senhor, cuida ele, cura e tal. Não foi nem... Orei. O Senhor tirar aquilo lá dele. Deixei ele ali. Cara, aí teve o culto. Tinha um culto à noite. Na Igreja Batista lá de Fortaleza. Um bairro. Monte Castelo chama. A Igreja Batista de Monte Castelo. No centro de Fortaleza. O bairro é Monte Castelo. Estamos lá, começar o culto. Aí, quem que eu vejo entrar na igreja? O cara. O cara, sem o algodão na boca. Tipo, não curou lá na hora, tipo, orou e... Eu acho que sim, eu nem vi. Tipo, você não pediu para conferir. Porque a gente não pediu só orou e foi embora. Eu não tiquei o milagre. Tipo, levanta e anda agora. Não fiz nada disso, o incrédulo, né? Aí fui, quando eu cheguei na igreja lá, quem estava lá dentro? O cara estava curado. E indo para Jesus. E você mais em choque que ele. Aí, nossa, cara, e dali passou, aí eu vim embora. Só, eu vou chegar lá no chamado, tá? O chamado. Cheguei, eu estava desempregado na época. E assim que eu cheguei de Fortaleza, tinha uma amiga nossa, tinha uma Xerox, sempre parava para bater um papo com ela e tal, no centro de Jandira. Bati aquele papo e tal. Aí eu falei, quer saber? Isso eram umas 2 horas da tarde. Tinha um lugar lá em Jandira, hoje não tem mais, que agora uns prédios que tem lá no lugar, que era, tem o tablado até hoje, mas tinha um lugar onde os caras praticavam motocross lá, que dava para subir para orar. Bem tranquilo, sem perigo. Falei, eu vou subir para o tablado e vou tirar um tempo de busca. Vou orar. Boa. Mas sem pretensão nenhuma. Quando eu cheguei lá, comecei a orar. Orei um período, aí como se o Espírito de Deus falando assim, agora você vai ficar quieto que eu vou falar com você. Você já falou bastante, né? Agora é hora de eu tratar o teu coração. Nossa. E era coisa séria. Nossa. E aí Deus começou a tratar o meu chamado. Primeiro Deus me mostrava púlpito e tal. Tratou o meu chamado. E eu fiquei com aquilo no coração e tal. E aí um dia... eu pedi para o pastor orar por mim e pela Rose. Isso eu não era presbítero ainda, estou voltando à história, tá? Uhum. Não, já era assim. Já era? Já. Foi pregar fora, né? Já. Beleza. Aí terminou o culto no domingo à noite, eu senti o costume de pedir para o pastor orar por mim, né? Não terminou o culto. Falei, pastor, pode orar por nós? Aí eu compartilhei com ele o sentimento que Deus pôs e a forma. Falou, eu acho que Deus está me chamando para o ministério pastoral, falei para ele. Aí foi ele nessa hora que o Espírito Santo falou com você. Aí eu expliquei para ele tudo, tal. Ele falou, realmente, Deus está te chamando. Eu preciso separar você para o ministério pastoral. Vamos começar seu treinamento. Aí começou meu treinamento. Demorou. Não foi nem ele que me ordenou, foi um outro pastor depois. Foi um período de uns 4 anos, mais ou menos. Foi não deu uns 2, 3 anos mais ou menos. Ele me acompanhando, aí começou a acompanhar eu e a Rose. Começou a discipular a gente mais pertinho, levar para casa, ensinar algumas coisas. Então, enfim. E aí eu fui ordenado em 96. 1996, eu fui ordenado para o Ministério Pastoral. Amém. E aí eu já estava cuidando de um grupo, né? Um grupo grande. Eu cuidei de um grupo grande em Osasco. Fazendo muita obra. Cuidei de uma igreja também em Calcaia do Alto, né? E a partir daí foi assim. Em 96, aí depois... Sempre envolvido com a obra, Sempre envolvido, sempre trabalhando. E convicto do chamado, né? Eu costumo dizer que eu não tenho título pastoral. Por isso que eu não me importo das pessoas me chamarem de Wilson, Wilson, qualquer coisa. Porque eu não vejo como título o chamamento que Deus faz pra gente. Uhum. Eu vejo como função no corpo. Exato. Função no corpo é diferente de título, né? Você tem título e não cumprir, eu não tenho título, eu tenho função, né? Porque na minha carteira de identidade
Não está escrito Pastor Wilson Pedro da Costa. E lá no céu, você vai ser o quê? Então, eu servo. Pastorear Talvez quem? vai ser até servo inútil. Deus não fez mais do que ter obrigação de ter feito o que fez lá embaixo. Sabe? Então, eu sempre funcionei dessa forma. Né? Desde o início, né? Desde lá de 1984, quando eu me batizei. Você não era nem nascido. Né? Quando eu me batizei. Ô Jadson, e eu vou falar para você uma coisa. Quando a gente senta aqui, o meu coração se acende, velho. Amém. Eu estou sentado aqui com você falando das coisas do Senhor, o meu coração vira uma tocha, sabe? Mas não é tocha de empolgação, de emoção, é uma tocha de convicções daquilo que Deus tem para a minha vida e das convicções do que Deus tem através da minha vida para outras pessoas. Hoje, por exemplo, eu estou num nível hoje de que quando eu estudo alguma coisa, eu estudo para mim, é claro, mas eu estudo pensando o seguinte, eu quero compartilhar essa comida com alguém. Eu não quero essa comida só para mim. Eu quero que essa refeição faça bem, assim como está fazendo bem para mim, eu quero que essa refeição faça bem para as outras pessoas que vão me ouvir. Então, hoje são essas convicções. Eu gosto de uma frase do Rick Warren, que ele é pastor da Igreja com Propósito. Lá nos Estados Unidos ele escreveu o livro Igreja com Propósito, Uma Vida com Propósito. Ele tem uma frase que eu gosto muito, que eu carrego comigo. Ele fala assim, opiniões é o que você defende. Você defende a tua opinião. Agora, convicções é o que defende você. Uou. Entendeu? Então hoje eu não tenho uma opinião formada sobre determinadas coisas. Eu tenho convicções enraizadas dentro de mim. Por exemplo, eu ainda acredito, né, naquela frase que eu carregava naquela camiseta. Jesus está voltando. Você está pronto? Exato. Sabe? É a pergunta que eu faço para o camarada, ou para minha irmãzinha, para o irmão que está me ouvindo aí, ó. Jesus está voltando. O que você tem feito com a vida que Deus tem te dado? Será que você está pronto se ele voltar hoje? Você está pronto? Se Jesus voltar agora, porque eu creio que ele vai voltar. Ah, mas já estão falando isso aí há 2000 e tralalá, não importa. Um dia para o Senhor é como 1000 anos. E um ano, e mil anos para o Senhor é como se fosse um dia. Exato. O nome do nosso Deus é Já. Sabe? Então, a Bíblia diz assim, ó, se hoje ouvirdes a voz do Senhor, não endureça o coração de vocês, como fizeram os israelitas lá em Meribá. Não endureça o coração, mas abra o coração e amoleça para que Deus troque o teu coração de carne, ou melhor, troque o teu coração de pedra, de rocha e coloque um coração de carne em você. Isso aí, pastor. Palavra para ti aí que está me ouvindo. Amém. E quando o senhor fala de convicção, eu lembro que desde recém-convertido, muitas vezes, quando eu vou fazer uma live falando de Jesus, das experiências, meu, recém-convertido, eu falava, cara, se você não acredita, eu não estou nem aí para você, mas vai lá e testa, porque eu não estou falando de uma crença, eu estou falando de um fato que eu vivi. Ah, isso aí. Então, meu, é diferente, velho. Não é achismo, cara, eu vivi, velho, é real. Não acredita, vai lá e testa. Isso. Você acredita que Jesus pode curar? Então eu vou morar aqui. Entendeu? E aí... Quem vai fazer a obra é o Senhor, não é o Jadson, nem o Wilson. Quem convence é o Espírito Santo. Quem convence, quem trabalha, quem trata, quem cura, quem liberta, é Jesus. Exato. Eu não tenho que ficar querendo vender uma ideia. Não estou vendendo ideia nenhuma. Eu falo, ó, se arrependa. Se você se arrepender e entregar a tua vida para Jesus... Não fala que vai ser uma de rosa, mas vai ser bênção para a tua vida. Exato. E aí a gente já entra num último ponto agora para a gente finalizar, pastor, que é o quê, né? É o projeto que a gente tem aqui, que é um projeto que o senhor foi chamado, o senhor recebeu isso para cuidar, né? A serviço do reino de Deus, e eu acredito que é bem importante a gente falar, que é o quê? Nós aqui da Rocha Alphaville, né, no nosso DNA, a gente crê que nós fomos chamados para ser uma igreja que faz diferença na sociedade em que estamos inseridos. Uma igreja relevante. Né? Exato, a gente faz a diferença aqui. E aí um dos projetos que a gente tem é o Mercado Solidário. E a gente atende umas famílias carentes
estão precisando, passando por necessidade, e vem com o alimento o alimento mais do que apenas espiritual, que é muito importante. Só que às vezes a pessoa está lá com a barriga roncando, doendo, e chega, não, Jesus Deus é o pão da abençoe, vida, vou orar por você, tchau. E a barriga dela continua doendo, entendeu? Então assim, né? Me diga a tua fé sem obras, que com as minhas obras eu te mostraria a minha fé. Isso mesmo. Então, tem que ter a palavra, mas tem que ter a ação. A ação. Então, com o Mercado Solidário, a gente vem e alimenta também fisicamente esse pessoal. Né? Isso é muito importante. Então, eu queria, pastor, que o senhor passasse uma visão para o pessoal que está em casa, né? Essa sede que o senhor tem desde o começo da sua trajetória de servir. Né? Não é com palavra, não é bater tabela no domingo, mas é manifestar o reino de Deus na qual onde a gente está inserido. Né? E o Mercado Solidário é um meio. Então, às vezes a pessoa dá um quilo de alimento, é isso aí. E acho que não faz diferença. Só que é igual você que recebeu o curso. Você não sabe quem foi que pagou o seu curso. Só que foi 3 anos que fez total diferença na sua carreira, na sua vida. Sim. Entende? Então, às vezes a gente faz a doação e não sabe, mas está sendo alimentado uma família, está fazendo a diferença e o reino está sendo manifesto. Não é isso, pastor? A ideia do mercado solidário não partiu de mim, nem daqui de nós de Alphaville, já vem lá de Bertioga, né? E as igrejas, rochas, no geral, tem colocado o mercado solidário. Mas para nós aqui, tem sido uma grande bênção. Eu digo para você que o mercado solidário, cada mercado que acontece é uma experiência nova que a gente tem. Milagres. Tanto as pessoas que estão recebendo, quanto a gente que estamos contribuindo para isso. Nós estamos atendendo hoje a média de 25 famílias, né? Nós atendemos uma vez por mês, que é todo segundo sábado do mês. A gente tem uma visão e na verdade, o pastor Fred, que tem falado isso, e eu concordo com ele, né? Na questão de trazer a dignidade de compra para a pessoa, né? Para a família no geral. Porque, Jadson, é muito fácil eu chegar e dar uma cesta básica para a família. E nessa cesta vem aquilo que eu quis colocar. Agora, quando a pessoa pega, igual a gente faz os rochinhas, que é o dinheirinho. Rocha Coin. Faz os rochinhas como? Rocha Coin. Isso, o Rocha Coin. A gente faz os rochinhas Coin e entrega ali para aquelas famílias. O que acontece? Você está devolvendo para essa família a dignidade de compra, do filho poder entrar lá dentro do mercado com o pai e pegar uma bolacha, pegar um biscoito, pegar um chocolate, alguma coisa assim. Né? Então dá dignidade. Poder de escolha. E nós temos uma outra coisa que a gente faz. A gente tem pego currículos. Né? E na medida a gente tem passado esses currículos e a gente já tem resultado. Maravilha. Nós tivemos um caso de uma mulher lá que ela conseguiu trabalho. Que bênção. E chegou num sábado e ela falou, olha, eu não vou precisar mais do mercado, porque eu já estou trabalhando. Glória a Deus. E no próximo eu quero contribuir com alguma coisa. Eita, glória. Então, velho, isso é maravilhoso, cara. Eu preciso ir lá gravar isso, hein? A gente precisa. Nesse próximo chama ela que eu vou lá gravar. Então, hoje a gente vê isso que agora em novembro, nós já vamos chegar ao 13º Mercado Solidário. Que bênção. Né? Então, 1 ano de Mercado Solidário. Sim. Né? Então, quantas famílias nós já atingimos? Já tivemos um culto, inclusive, na casa de uma das famílias que são acolhidas pelo Mercado Solidário, né? Que foi uma bênção. Então, a gente já está começando a dar o start, né? de cuidar dessas famílias mais diretamente. Isso foi só um start. Se eu falar, já vamos, não. Eu acho que tudo é um tempo de Deus. É o tempo que Deus não é mágico, ele é construtor. Exatamente, Deus vai construindo as coisas. Exato. Então, hoje a gente está num processo, nós estamos atendendo, nós temos uma palavra de Deus para as famílias. Antes de começar o mercado, de começar o atendimento, né, no dia, a gente tem uma palavra ali, uma palavra flash, né? Uma palavra relâmpago ali, uma palavra para que a pessoa medite um pouquinho, pense, fazemos uma oração e que já está trazendo fruto disso daí. Amém. Então, mas aquilo que você falou, a gente muitas vezes é o que acontece, Deus te abençoe e tal, e a pessoa sai com fome.
né? É complicado isso aí. Então a gente já está fazendo. Agora, é uma coisa interessante assim, ô Jadson, como eu te disse, todo atendimento, alguma coisa acontece, mas de Deus, não é algum caos. Tem semana que eu falo, meu Deus, não vai rolar. Vai faltar. De repente, Deus... Teve uma semana que a gente fez o atendimento e começou a chegar gente. Chegou uma, duas, chegou 3 famílias. Acho que 3 famílias. Eu sou um pouco exagerado. Mas a miúde pode conversar com a Rosa que ela tem os detalhes. Ela confirma os detalhes. Aí, chegou, eu vi aquilo lá, falei, pronto. E a gente já tinha feito o cálculo para acho que 23 famílias, tinha mais 2, 25. E terminando, eu olhando, falei, meu Deus, e agora? Jadson, resumindo a história. Não saiu ninguém com a sacola vazia. Todo mundo saiu com a sacolinha cheia. Glória a Deus. Sabe? Glória Todos. Multiplicação. A multiplicação. A forma como que Deus fez. E a questão das pessoas, eu fui numa loja pagar uma dívida minha, né? Na verdade não era dívida, eu tinha acertado o cara, eu ia lá acertar com ele um preço e ia passar o cartão lá com ele. Quando eu cheguei, a mulher dele me atendeu. E dava uns 800, quase 650, 750 reais o valor. Aí, enfim, ela acabou deixando 150 para o mercado e eu pagando só a diferença. Maravilha. Falou, isso aqui vai para o mercado solidário. Então a gente vê, para o mercadinho, ela falou. Falei, não é mercadinho, não é mercado. Né? Então, para a gente ver a forma como Deus trabalha. Então, você que está me ouvindo aí, me vendo também, o mercado solidário é uma obra de Deus, é algo poderoso, é uma ferramenta que Deus tem nos dado aqui no Alphaville para atingir as famílias carentes ali de Itapevi. Então você pode fazer parte dessa bênção sendo um contribuinte, trazendo o seu quilo, se você é membro aqui da Rocha de Alphaville, trazendo o seu alimento aqui para a gente também. Caso queira, depois vai ficar os contatos aí. Você pode entrar em contato comigo, Jadson, né? Vou deixar na descrição. Vai deixar na descrição. E, enfim, é uma grande bênção e vale a pena. Ah, mas eu não tenho. O pouquinho que você der vai ajudar para atingir uma família que não tem. Exato. Então, seja um participante do Mercado Solidário, você não vai se arrepender, em nome de Jesus. Amém. Então, é isso que a gente tem feito ali com o mercado. E, claro, eu sempre trabalhei com ação social. Sim. Né? Desde o longo a gente sempre trabalhou, já trabalhamos numa favela em São Paulo, ficamos 3 anos nessa favela. E só para complementar um pouquinho sobre o mercado, pastor, às vezes a gente acha que, né, é pouco, só que para você que já tem, pouco, para você é pouco que já tem, mas para quem não tem nada, o seu pouco é muito. Né? Então, quando alguém de fato faz a diferença. Então acompanha a gente também no Instagram, nas redes sociais, que a gente vai estar... Todo mês que tem o Mercado Solidário, a gente solta um vídeo, solta aqui no pessoal para ver as famílias sendo alimentadas, pegando as coisas, crianças escolhendo biscoito. Então é uma bênção de Deus de fato. Sim. Então você pode fazer a diferença, tanto dando um alimento aqui presencial na Rocha, como também fazendo o Pix. Tem gente que prefere pela praticidade e tudo mais e faz o Pix. Vamos deixar todas as informações aqui na descrição, tá bom? E é assim que a gente faz a diferença na nossa sociedade, né? Não só com palavras, mas com ação. E a gente vê isso através da sua história, pastor Wilson, que veio para agregar muito com a nossa vida. Muito obrigado. Isso é uma bênção. E aí eu quero aproveitar, né, ver um recado final, né, com toda essa sua trajetória, sua sabedoria, sua experiência, né, o fato de você ser alguém de Deus, que tá firme, está seguindo. Qual o recado e ensinamento que você deixa para o pessoal cristão que está ouvindo em casa? Sim. A primeira coisa é ter compaixão. Jesus, ele teve compaixão da multidão, né? Sim. Que estava todo mundo com fome e a preocupação eu não posso mandar essa turma embora com a barriga vazia. Sim. Então ele teve compaixão. Então a primeira coisa, como cristão, tenha compaixão. O que a gente chama hoje de empatia, Jesus chamou de compaixão.
né? E entre as palavras que a gente inventa e o que Jesus disse, eu fico com a palavra de Jesus. Né? Então vamos ter compaixão. Se você preferir, tenha empatia, né? Se coloque no lugar do outro, né? E isso é uma grande bênção, né? Quando você começa a pensar no próximo, você se esquece de você. Você se toca, né? Você entende. Exatamente. E eu vou falar para você, quando você começa a exercer a compaixão, você não tem tempo nem de pensar em depressão. Deu, rimou. Né? Você não tem tempo de pensar em depressão, porque você está se doando para outra pessoa. Então, o cristianismo para mim é isso. Vida cristã é isso. Né? É você se doar, é você se entregar. Sim. Porque quando acontece isso, eu esqueço-me de mim mesmo, né? Paulo fala, esquecendo-me das coisas que para trás fico, prossigo para o alvo, né? Então eu vou me esquecendo das coisas, então eu não vou ter tempo de deprimir, não vou ter tempo de ficar doente, não vou ter tempo de ficar em cima de uma cama. Por quê? Porque eu estou me doando, estou me entregando. Tome a sua cruz e siga-me, foi o que Jesus disse. Né? Então essa é a palavra que eu deixo para a turma aí, né? Que está acompanhando a gente. Que Deus te abençoe. Obrigado, Jadson, pela oportunidade, né? Da gente estar aqui batendo esse papo. Foi enriquecedor, né? Foi de edificar a vida de quem escutou Amém. Em casa, com toda certeza. E vamos juntos continuar nessa pegada firme, manifestando o reino de Deus aqui na Terra. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Se inscreva para não perder os próximos episódios e até a próxima. Até a próxima, gente. Deus abençoe. Tchau, tchau. Tchau.